Aguardar os irmãos chegarem para a gente iniciar mais um estudo, né, na carta de Paulo aos Coríntios. Essa noite nós vamos estudar o capítulo 13. Boa noite, Débora, graça e paz. Boa noite, Eric, graça e paz, querido. Boa noite, igreja, graça e paz. Modas, boa noite, graça e paz. Estamos aguardando um pouquinho algumas pessoas chegarem e nós iremos ter um momento de adoração e depois nós passaremos para o estudo da palavra, ok? Fazer a leitura do Salmo de número 105 e estaremos lendo os versos 1º ao 3º. E aí nós vamos ter um momento de adoração. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e vamos ouvir alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o teu nome em tua trina presença. Nos alegramos, ó Deus, pelo privilégio de termos a oportunidade de te glorificar e te exaltar. Rogo, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre cada amado irmão ou irmã e as igrejas que se encontram, ó Deus, nesse momento online, de diversas formas e de diversos lugares espalhados por todo o Brasil. A tua igreja se reúne para glorificar e exaltar o teu nome. A nós, ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos ouça as nossas orações, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave. Que teu amado Espírito Santo, este em que nós habita, nos dirija, ó Deus, em cada ato, em cada momento aqui nesta noite. Que o Senhor em tudo, na minha vida e na vida dos amados irmãos, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o cântico do disco Homem Litúrgico, Nosso Rei, Projeto Sola. Por favor, indiquem se o som está bom. Obrigado, Érica. Obrigado, Dantas. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade, graça, vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é
salvação, mal não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Irmãos, nós estamos tendo um momento de adoração antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Então nós ouvimos, né, uma música com o Projeto Sola, que recentemente fez uma live maravilhosa, muito abençoadora. E hoje vamos ouvir agora mais um outro louvor com a banda Dort, né, que tem por título Solos Cristo. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Ó sempre intercede, nossa fraqueza compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, por tua majestosa e gloriosa salvação. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com seu sangue nos comprou. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicados a todos, amados irmãos e irmãs, que nessa noite, neste momento, temos a alegria e o privilégio de estarmos reunidos aqui nesse espaço interativo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus.
Agradecemos a presença de todos. Reverendo Stefano está chegando, é o diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por sua família, pelo seu trabalho, por todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Que a boa mão do Senhor seja com vocês. Amados, nós vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós iremos ler o capítulo 13. Nós temos feito, irmãos, um estudo sistemático da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tanto nas quartas-feiras, sempre às 20 horas, como na escola bíblica às 10 horas da manhã, todo domingo. Então, convido a todos a estarem ouvindo, a nossa leitura, e depois nós teremos uma breve palavra de oração. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Bendito Deus e Pai, em Tua trina presença, Senhor. Mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, Tua majestade e a Tua soberania. Rogamos também ao Pai Santo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê força, ó Deus, para que nós não venhamos em nenhum momento a nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, mas nos firma em Cristo, a rocha. Pai amado, rogamos por intermédio do Teu Espírito, este amado Espírito Santo em que nós habitamos, que nos ilumine, ó Deus, essa mente e coração, a fim de que tenhamos a compreensão da Tua palavra e que pelo Teu Espírito sejamos, ó Deus, desafiados a pormos em prática aquilo que iremos aprender, para que tudo na vida de todos nós, o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, nós chegamos aqui ao momento em que Paulo começa a falar acerca da superioridade do amor em relação aos outros dons espirituais, dos quais Paulo vem tratando nos capítulos anteriores. Então nós temos aqui uma pequena divisão desse capítulo, que é colocado da seguinte forma, 1 Coríntios, capítulo 13. Os versículos 1 ao 3 fala-se acerca da ausência do amor. Os versos 4 ao 8, os atributos do amor. E os versos, parte B, do 8 até o 13, vai falar sobre a eternidade do amor. Então o que nós temos aqui é que Paulo desenvolve todo o seu pensamento, relacionado ao amor e fazendo diversas aplicações, dizendo aquilo que é o amor e aquilo que não é o amor. Então, inicialmente, ele começa nos versos 1 ao 3 falando sobre a questão
da ausência do amor. Então ele faz aqui algumas declarações acerca do cristão que não tem justamente o amor, né? Sem amor, como vai colocando o verso 1, literalmente nós compreendemos que nós ofendemos os outros, né? Exatamente isso. Quando nós nos relacionamos, uma das marcas distintivas do cristão é exatamente amar. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele eleva essa questão quando é dito que o mandamento que ele está nos concedendo, ele não diz amai-vos uns aos outros, não é? Como vocês têm se amado, não é? Amar o próximo como a si mesmo. Ele eleva o padrão. Ele vai dizer que devemos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então Cristo coloca-se como o verdadeiro, único paradigma de amor. Então a ideia é que nós que professamos a fé no Salvador, que afirmamos que somos cristãos, temos o meta e o objetivo amar o próximo como Cristo amou. Então esse é a qualidade do amor, né? Jesus, ele eleva o padrão, ele eleva o nível de amar. E aí vem um desafio para todos nós, que é justamente vivenciar na prática este amor. É bom que se entenda, irmãos, que nas Escrituras o amor ele é colocado em um prisma em que ele é refletido nas nossas ações. O amor bíblico, ele não vamos assim dizer, o mero assentamento de um sentimento, vamos assim dizer. Não se trata dessa questão apenas do sentir. Ele é prático, ele é visto e ele é reconhecido na capacidade das ações que nós temos de um para com os outros. Então é bom que nós tenhamos isso em mente quando nós estamos falando do amor. O amor exigido nas Escrituras da parte de Deus para conosco, da parte do próprio Salvador, né? Que afirma que essa vai ser a marca que irá nos distinguir que nós somos de fato filhos de Deus, que nós somos cristãos. Então, sem amor nós literalmente estamos ofendendo uns aos outros, o que vai restar é isso daí. E aí Paulo vai colocando essa questão, né, do símbolo, né, do que bate, que faz aquela única nota, aquele som. Não é? Então, se você não tem amor, você vai ser exatamente feito esse sino muito antigo, né, uma peça de cobre e tal, e que está batendo ali o tempo todo, constantemente, aquela mesma nota, não é? Que não faz com que seja admirado, por exemplo. Se você estiver perto de um sino desse tocando, você bota as mãos nos ouvidos, porque vai incomodar, não é? Vai machucar a sua audição, vamos dizer assim. Você vai sentir dores, né, no ouvido se você estiver muito próximo de um sino desse tocando. Então, a gente vai compreendendo à luz das Escrituras e aquilo como Paulo vai supondo o texto, que se amor, nada nós somos também. Se nós não amamos, se não há amor em nós, também nós não somos nada. É o que Paulo ele começa a deixar claro no texto. Certo? Então vem aí essa outra perspectiva, não é isso? E sem amor, também não ganhamos nada com isso. Sem amor, o que é que a gente ganha? Não é? A maneira que Paulo ele coloca no texto é interessante a gente observar que ele faz questão de deixar claro que, olha, sem o amor não tem como. Você não tem como viver sem amor. Como é que a gente vai se relacionar se não existe amor? Então a gente precisa internalizar essas questões em nós, ok? Para que tenhamos um fim proveitoso. Ao final do verso 3, Paulo diz: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E logicamente, vivenciando o amor, sim, nós temos muito a aproveitar, não é? Porque a riqueza do amor de Deus é algo que a gente não mensura. A gente tem um entendimento da qualidade do amor de Deus
Porque Deus nos amou pecadores indignos. Não há nós nenhum mérito para que Deus venha nos amar, que é muito diferente da nossa característica humana, de nós gostarmos de alguém, ou nós valorizarmos alguém e respeitarmos alguém, justamente porque naquela pessoa existe alguma coisa. E aí as pessoas amam, elas se relacionam um pouco relacionados a isso. Mas a qualidade do amor de Deus é muito diferente da nossa perspectiva humana e limitada. A gente vai perceber que Deus, de fato, nos amou primeiro e colocou, imputou, o amor em nós para que nós pudéssemos amá-lo também. Paulo segue, meus irmãos, e dos versos 4 ao 8, Paulo ele vai fazer aqui uma exposição dos atributos do amor. Primeiro, o amor é paciente. O amor é paciente. Quando nós amamos, nós suportamos. Tem um jargão popular, eu não gosto muito de jargões populares, mas esse até que se aplica. Tem um jargão popular que as pessoas dizem o seguinte, que menino, cada um que aguente o seu. Mas isso reflete, exatamente essa questão da paciência. O exemplo do amor de mãe cai bem justamente num momento como esse, porque mãe de fato exerce uma paciência que é uma coisa espetacular. Eu posso dizer que de fato é algo extremamente divino mesmo. É o amor de Deus agindo ali na maneira com que a mãe é paciente com os seus filhos. Aquela que tem um só ou que tem mais de um, exerce muito mais essa paciência em saber lidar com o filho nas suas questões, e no seu contexto de educação e tal, e etc. Aquilo que uma criança exige. Muitas vezes a criança ela quer atenção só para si, muitas vezes a criança tem ciúme do pai com a mãe e vice-versa. Acontece esse tipo de coisa e é preciso ser paciente, com o filho. A gente gasta toda a nossa energia. Por quê? Porque nós amamos. Por isso que nós temos a paciência. Mas a gente vai entendendo que Paulo vai falando do amor de Deus. Os atributos que são pertencentes ao amor de Deus. Parem para pensar, irmãos, em toda a trajetória de Israel. Quantas coisas desonrosas Israel fez. Quantas vezes Israel se envolveu com idolatria. Quantas vezes Israel se envolveu com outros povos, se casou, deu suas filhas em casamento. Quantas coisas de fato Israel desagradou a Deus e como Deus foi paciente com Israel. Quantas vezes, a gente vê aquele período de sofrimento do Egito mesmo, tantos anos sofrendo ali, Deus liberta o povo, para depois o povo estar reclamando com saudade do repolho do Egito, reclamando do maná, e Deus proporcionando uma nuvem de fogo de dia para aquecê-los, porque no deserto a temperatura vai para baixo de 0 à noite, a coluna de nuvem durante a manhã e o dia, praticamente, enquanto estava o sol brilhando, protegendo ali o povo do calor causticante. Mas Israel encontrava motivo para reclamar. Então a gente para pensar nessa relação de Deus com Israel e a gente percebe o maior exemplo de paciência. O amor é benigno também. O amor não pode ser algo que provoque mal a alguém. Eu sou extremamente contra quando a gente às vezes vê algumas reportagens e se colocam exatamente, matou por amor. Ora, amor não faz ninguém matar ninguém não. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Isso é possessão. O indivíduo possessivo que tem a pessoa e trata como objeto do seu prazer. E aí uma vez que o relacionamento termina, a pessoa não aceita. Então vai lá e dá cabo da vida do outro e dá de si mesmo também. Isso não é amor, não existe essa coisa de dizer matou por amor.
E isso é demoníaco, isso é diabólico, isso não é da parte de Deus, em hipótese alguma. Não existe amor numa esfera dessa. Então, o amor é benigno, o amor faz bem. Então, nós entendemos, irmãos, também que aí Paulo vai colocando mais outras questões acerca do amor. Primeiro, que o amor não arde em ciúmes. E ciúmes, geralmente, meus irmãos, pessoas que são extremamente ciumentas, são pessoas que não possuem uma boa estabilidade emocional. Né? São pessoas desconfiadas. Ciúme é uma característica extremamente ruim. Uma coisa é você ter zelo. Uma coisa é, porque ama, você cuida, você protege, você guarda. Isso é uma situação. E a gente pode aprender isso com muita clareza na relação de Deus com Israel, na relação de Deus com o seu povo, como Deus muitas vezes livrou e guardou Israel de diversas situações complicadas e difíceis. Né? Em situações de guerra mesmo, que muitas vezes Deus trabalhou de tal forma que não se puxou uma espada da bainha do exército israelita e Israel venceu determinadas guerras. Né? Até livrar de um combate, mesmo que Deus pudesse proporcionar a vitória desta forma, mas Deus agiu de tal maneira que não houve a necessidade de uma batalha e de uma luta. Né? O próprio Senhor exerceu essa batalha e essa luta. Então, o amor não arde em ciúmes. Né? O amor não se ufana, ou seja, o amor ele não se gaba, o amor ele não se vangloria. Não é isso? O amor é feito aquele discurso do indivíduo que é humilde, né? Que se apresenta como humilde e diz assim: eu sou orgulhoso de ser humilde. Ah, meu Deus do céu, uma pessoa que tem orgulho de ser humilde, então ela não é humilde, não é? Então, o amor ele não comete esse tipo de erro tão grotesco, tá certo? Ele não se ensoberbece. A sublimidade do amor não cabe uma relação com a soberba. Por exemplo, o próprio amor de Cristo deixa exatamente isso claro. Há soberba da parte de Cristo em nos amar. Há zelo, que não é ciúmes. A palavra ciúme a gente tem que entender o sentido que é aplicado nas Escrituras. Isso é importante a gente compreender. Então, o amor ele não se conduz de maneira inconveniente e nem procura seus próprios interesses. Ora, essa questão de se colocar de maneira inconveniente, não é? A gente precisa entender. Vocês já devem talvez terem testemunhado, né? Às vezes alguns casais um pouco mais afoitos, vamos assim dizer, às vezes estão dentro de um ônibus coletivo sentado ali com aquele beijo que dura desde a hora que sentaram até chegar no ponto que vão descer, né? Uma coisa completamente inconveniente de forma pública. O amor ele jamais vai se portar dessa maneira. A paixão pode ser, mas o amor não. O amor de Deus, principalmente, é que não irá se portar dessa forma. E, além de não se conduzir de maneira inconveniente, nem procura seus próprios interesses. E aqui eu gosto de pontuar que nós estamos sempre falando aqui do amor de Deus, mas para nossa compreensão, nós colocamos e fazemos muitas vezes o comparativo do amor entre um homem e uma mulher, não é? Então, meus irmãos, quando a gente para pensar que o amor ele não procura seus próprios interesses, imaginemos o seguinte: qual é o grande problema de muita gente quando casa hoje? É que elas dizem assim: eu quero casar para ser feliz. Não vai ser. Vai ter um casamento conflituoso. Porque quando eu digo que eu quero casar, porque eu quero ser feliz, implica que eu estou querendo que o outro me faça feliz nessa relação. Então eu vou estar apenas esperando que o outro me faça feliz. Fatalmente alguém não será feliz nessa relação. Mas quando nós dizemos assim, que a gente quer casar para fazer o outro feliz, e o outro também tem o mesmo entendimento, que está casando porque quer fazer o outro feliz, então a gente consegue entender exatamente, na nossa perspectiva humana, que o amor não procura seus interesses próprios.
O amor está sempre procurando o interesse do outro. Deus nos amou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus não nos amou por interesse próprio. Ele nos amou e pronto. Foi uma decisão dele nos amar. Foi uma decisão dele, meus amados irmãos, conceder o seu filho para morrer por nós, pecadores indignos. E nosso Salvador, ele foi à cruz em obediência ao Pai, mas também foi porque ele quis, como prova de amor a nós, por nos amar. Ele também foi. Então a gente tem a maior prova de amor em toda a história do universo, que é exatamente essa, né? A relação de Deus Pai com Deus Filho. E aí depois a relação de Deus Filho para com Deus Espírito Santo em relação a nós, que enviou o seu Espírito, prometeu e o enviou. Então essa relação amorável, né, da Trindade para conosco é uma coisa que a gente não consegue comparar a ninguém, a nenhuma outra esfera relacional de amor, porque essa é única, não é? Amar é uma decisão, a gente decide amar. Isso é um fato, é uma realidade. Então, quando nós estamos nos casando, né, e estamos dizendo que vamos fazer o outro feliz, isso é uma decisão que nós estamos tomando. Quando a gente está em um culto solene, estamos na presença de Deus, estamos na presença de diversas testemunhas, e nós estamos ali afirmando e confirmando a qualidade do nosso amor para o nosso cônjuge. Então, há uma responsabilidade enorme em relação a tudo que a gente fala naquele momento ali. Então, Paulo, ele continua trazendo mais outras questões relacionadas ao amor, quando ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso faz nos lembrar justamente as relações pessoais também. Tá? Vou estar sempre procurando aplicar nas relações pessoais, porque acredito que a maioria de nós já tivemos determinadas experiências, e aí vocês podem comprovar exatamente aquilo que eu estou dizendo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos quando nós estamos na pior. Quando muitas vezes nós chegamos no fundo do poço, a gente descobre, de fato, quem é que nos ama. Quem é que vai estar do nosso lado? Quando a gente está no fundo do poço, irmãos, aqueles que estão do nosso lado são aquelas pessoas que verdadeiramente nos amam. São as que nos amam. Então aí a gente percebe que ele está disposto a sofrer comigo, que ele acredita que eu vou superar aquela situação, que ele espera pacientemente que eu melhore, que eu saia daquela, e ao meu lado ele suporta a dor junto comigo. Então essa é uma das formas de a gente ter uma compreensão exatamente de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E quando a gente para pensar na relação Deus conosco, não tem como a gente não pensar no nosso Salvador. Porque o que ele sofreu, a qualidade do seu sofrimento, ele suportou tudo. Suportou tudo. E tudo aquilo por quê? Por amor a mim e a você. Pecadores indignos. Sem mérito algum. Sem nada que pudéssemos sermos olhados e ser dito até: olha, aquele ali, ó, tem aquilo ali. Não. Nenhum de nós, jamais. Entendam, nós não somos merecedores do amor de Deus. Não há nada que a gente faça. É uma atitude dele. E ele decidiu nos amar.
Paulo continua fazendo mais algumas observações e o amor jamais acaba. O amor de Deus, ele não acaba, irmãos. Né? O amor de Deus, ele de fato nos constrange, isso é verdade. O amor de Deus, ele não acaba. As pessoas em suas relações pessoais decretam que o amor acabou, de um para com o outro. Isso é verdade. Do mesmo jeito que as pessoas decidem amar, elas decidem não amar depois. Mas com Deus não funciona assim, Deus não é assim. O amor de Deus não tem fim, é eterno, como Ele é eterno. Então o amor jamais acaba. E aí Paulo começa a fazer agora algumas colocações no verso 8º, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, Paulo ele primeiro aponta e deixa claro: o amor jamais acaba, ou seja, o amor não falha, o amor nunca irá cair em ruínas. Entenderam isso? O amor não acaba, o amor nunca irá cair em ruínas. Essa expressão, né, o amor jamais acaba, que Paulo utiliza, reforça o pensamento de Paulo no verso 7. Não é? Consideramos que seja um breve, não é, resumo, de forma muito clara do que foi exposto dos versos 4 até o 7º. E também torna-se ele uma introdução para os versos finais do 9 ao 13. Então nós temos profecias, línguas e ciências. Por que é que Paulo menciona justamente esses dons? Porque esses dons eram os dons que eram mais valorizados pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha uma supervalorização a respeito desses dons. É tanto que mais adiante Paulo vai gastar um capítulo inteiro para tratar a respeito dessa questão. Vai esmiuçá-la com bastante propriedade. Então, o que Paulo ele quer com isso? Né? Por que Paulo faz justamente essa colocação? Paulo descreve, meus irmãos, a natureza temporária dos dons espirituais. Porque ele coloca: havendo profecias, desaparecerão. Enquanto o amor é eterno, as profecias são temporais. Tá certo? Paulo ele não faz aqui nenhuma, digamos assim, argumentação sobre o conteúdo das profecias. Ele apenas afirma que elas têm relevância passageira. Mas nós podemos raciocinar um pouco a respeito da situação. Eu não estou querendo fazer nenhuma inferência no texto, né? Deus me livre de tentar fazer isso. Mas tem uma linha de raciocínio que a gente pode desenvolver a respeito disso daqui. A gente precisa compreender, não é, que a gente teve aquela questão profética de todo o Antigo Testamento e que o profeta lá dizia: assim diz o Senhor, e dizia a sua palavra, não é? E nós temos tudo isso escrito, não é? Os livros dos profetas, está todo lá, profeta maior, profeta menor, nós temos escritos de todos os profetas, a palavra do Senhor. Só que aqui a igreja de Corinto é uma igreja que está surgindo. É bom entender que eles ainda não tinham o Novo Testamento completo como nós temos. Então é lógico que durante um período aquele dom era necessário, claro, não é? Se trazer a palavra de Deus para o culto, sim, com toda certeza. Mas uma vez, irmãos, que aquilo que nós chamamos de cânon, né, as escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento, estão completos, fechados, qual o sentido agora da profecia? Nós já temos a palavra de Deus, a profecia de Deus escrita de Gênesis ao Apocalipse. Então o que hoje nós temos é a iluminação do Espírito Santo, lembrando que na época, né, havia ali a inspiração divina. Então Deus inspirava os profetas, não é, para falar as suas palavras. Uma vez que a profecia está completa, não é, o cânon está fechado, a Bíblia está completa, não falta nada nela. Então hoje o que nós temos é a iluminação do Espírito Santo,
não é? Que vem a nós para que nós tenhamos a compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso que Paulo coloca esse termo aí da perspectiva temporal do uso fruto do dom espiritual, né? Então, havendo profecias, cessarão, enquanto que um contraponto com relação ao amor, que a característica dele é ser eterno. Mas as profecias, elas são temporais, tá certo? Da mesma forma, a gente vem com essa mesma linha de pensamento, né, e coesão, havendo línguas, cessarão, é o que Paulo fala. Então, Paulo apenas faz menção do termo aqui, línguas, tá? E é bom que a gente entenda o seguinte, irmãos, olha, eu não estou aqui ofendendo a fé de ninguém. Não estou ofendendo o que você crê. Se você é de uma outra denominação, tem um entendimento a respeito disso, olha, entendo, eu não estou aqui causando polêmica. Eu estou tratando o texto de acordo com ele é. Então Paulo coloca o quê? Havendo línguas, cessarão. Tá certo? Ele faz uma reserva, né? Paulo se reserva para no capítulo posterior tratar mais acerca desse assunto. Mas a gente precisa dizer uma coisa, a mesma característica, né? O mesmo posicionamento em relação a profecias é dada também para o uso das línguas. E é bom que se entenda que quando nós investigamos o texto original, o grego, né, o qual foi escrito o Novo Testamento, nós não encontramos, irmãos, em nenhum local a expressão línguas estranhas. Tá? Geralmente é falado o dom de línguas ou variedade de línguas. Essas expressões que a gente encontra. E quando nós estudamos, né, o que significam essas línguas, partindo do próprio princípio de Atos 2, e o fenômeno se repete, né? Outras vezes a questão dos crentes estarem falando, né, em línguas, o que fica claro é que as línguas ali são línguas humanas, são idiomáticas. É isso o que fica claro, porque o próprio termo grego ele dá justamente esse direcionamento. Ele não dá o direcionamento para que você entenda que seja uma língua diferente, tá bom? Porque em nenhum momento Paulo ele diz que falou a língua de anjos, não é? Ainda que, se eu falasse... Por exemplo, que diferença teria se Paulo dissesse, ainda que eu voasse, se não tiver amor, nada valeria? A gente poderia pressupor que Paulo está dizendo que voou? Não. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E quando nós procuramos estudar acerca disso, irmãos, quando a gente vai para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento e a gente verifica nos textos onde anjos apareceram e anjos falaram com as pessoas, eles falaram a mesma língua materna de cada povo. Aí é que está a questão. Não é? Os anjos, quando apareceram, falaram uma língua que com quem ele estava falando era reconhecida. Não se fala que o anjo falou uma língua diferente. Em nenhum momento é dito isso, nenhum texto. Então a gente tem essa preocupação de a gente deixar claro aquilo que o texto está tratando, aquilo que o texto ele está mostrando. Então, havendo línguas, né, cessarão. Por que cessarão as línguas? Basta lembrar que, se tratando da igreja de Corinto, a gente tem uma igreja cosmopolitana, uma igreja que tinha pessoas de diversas nações. Afinal de contas, a cidade de Corinto, né, tinha um porto que era extremamente importante naquela época. Corinto era uma cidade rica, então o comércio que se fazia, que se era feito, né, era por meio das embarcações, eram por meio de navios. Então, era uma cidade portuária. O que seria extremamente natural nessa cidade portuária era você ter pessoas de diversos povos falando diversas línguas. Automaticamente, o dom de línguas ele seria extremamente importante na igreja de Corinto, porque os irmãos, né, que haviam sido convertidos de outras nacionalidades, que conheceram a mensagem do Evangelho, uma vez ali no culto, estariam ouvindo a palavra de Deus na sua língua materna, no seu idioma, né, de sua nação.
Então essa é a compreensão do texto sagrado. Então, havendo ciência, passará também. Não é? Colocada aqui. Então a palavra para ciência é o termo grego que é utilizado para conhecimento. Paulo ele não torna claro aqui, nem explica o sentido do termo ou que tipo de conhecimento ele está se referindo. Mas a gente pode entender também, não é, por uma linha de pensamento, que, ora, por exemplo, o conhecimento de 100 anos atrás é o de hoje? Não, é um conhecimento que já passou, não é? E hoje nós temos um mundo completamente interativo, não é? Existe uma perspectiva global hoje, a internet é um marco divisor também na nossa sociedade. Então o conhecimento que tínhamos acerca de certas coisas já não são mais o mesmo, né? Quem diria que a gente estaria usando um aparelho desse pequeno, colocando no bolso e a gente conseguindo falar e ver, né, uma pessoa que está nos Estados Unidos, que está em Portugal, que está na Espanha. Ninguém nunca imaginou um tipo de conhecimento dessa natureza. Então nós temos essa perspectiva aqui que Paulo também não deixa claro, né? Ele menciona o dom do conhecimento no capítulo 12, no verso 8, onde está falando sobre os dons e a sua diversidade de propósito e uso. Então a gente segue, vai avançando, né? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, o verso 9. O que especificamente Paulo deseja dizer aqui? Então Paulo ele coloca, né, essa questão do que a gente conhece em parte e do que em parte nós estamos profetizando. Então a palavra aqui para conhecimento, né, seria algo para vir a conhecer, reconhecer ou perceber. Quanto à sua definição, quanto ao uso, estou aprendendo, venho a conhecer, aprendo, eu apurei, eu percebi. Então é colocado dessa forma, né? A questão para profetizar, quanto à sua definição aqui, é predizer, falar, tá certo? E quanto ao uso, eu predigo, eu profetizo, não é? Eu propus a matéria do ensino divino por faculdade especial. Eu gosto do comentário que Calvino faz a respeito disso. Calvino diz o seguinte: a intenção do apóstolo é mostrar que o fato de recebermos conhecimento e profecia é precisamente uma prova de que somos imperfeitos. Portanto, em parte significa que não fomos ainda aperfeiçoados. Conhecimento e profecia, portanto, terão lugar em nossas vidas enquanto a imperfeição fizer parte de nossa existência terrena, pois eles nos assessoram até que a plenitude nos atinja. Então, logicamente, que conhecer a palavra de Deus é extremamente importante para todos nós. A profecia, não é? Que é a palavra de Deus, não é? A pregação da palavra de Deus é algo que nos molda, não é? É algo que nos corrige, que nos exorta, que nos consola, que nos repreende, que nos edifica, nos fortalece. Então tudo isso está dentro dessa característica. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos de tudo isso, proporcionado por meio da exposição da palavra de Deus, né? E do conhecimento acerca dela. Verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então aqui literalmente, irmãos, trata-se da consumação. Então em nosso tempo presente nós temos a palavra de Deus, que é a sua revelação. E isso é suficiente para a nossa salvação. Temos a compreensão que o nosso conhecimento ele é parcial. Sim, é verdade. Até que encontremos nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Eita, que dia glorioso! Teremos o entendimento do desígnio e o propósito de Deus em sua plenitude. Aí sim, não é? A gente já vai estar vendo agora face a face, então a gente vai estar vendo por completo. Oh, alegria, não, irmãos? É uma alegria. Será uma alegria que não tem tamanho, né? 1 João, capítulo 13, o verso 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus! Aleluia por isso! Está aqui uma promessa, meus irmãos, que eu não tenho palavras, né, para expressar. A gente não sabe, não faz ideia, a gente não consegue medir porque ainda estamos nesse estado de imperfeição. Mas quando Ele vier, aí sim. Oh, aleluia, não é? Oh, glória a Deus. E nós aguardamos a sua vinda, não é? Que Ele venha logo, que Ele venha logo. Então, os irmãos, Paulo continua: quando eu era menino, né? Cheguei a ser homem, desistiu das coisas próprias de menino. Então, Paulo demonstra aqui a diferença entre aquilo que é em parte e aquilo que é perfeito. Ele ilustra essa diferença fazendo um comparativo do desenvolvimento da vida do homem. Recentemente, irmãos, há alguns meses atrás, eu estive na escola onde eu fiz o meu ginásio. Essa palavra que não é mais usada hoje. Para ser sincero, foi o período que eu fiz era chamado, né? 5ª a 8ª série, não tinha 9º ano ainda. Era de 1ª a 8ª série. E eu achava a escola tão grande, né? Eu dizia que minha escola era grande. E passou-se muitos anos, né? Eu sempre passei pela frente e a minha esposa trabalha lá. E teve um dia que eu fui lá e fui matar a saudade e andei pelos corredores da escola e eu fiz assim: poxa, como a escola é pequena, mas eu achava ela tão grande. Por quê? Porque era a minha visão de menino. Para menino tudo é grande. Até que a gente se torne homem e que a gente veja as coisas como elas são. Então eu tive a experiência, não é? Exatamente disso que Paulo fala. Faz muito tempo, realmente, Ricardo. Então, aí a gente olha assim e faz: poxa vida. Aí você entende, compreende, por que é que Paulo está fazendo exatamente essa comparação com o crescimento, não é? Porque a visão do menino é uma, mas a visão da gente como um homem, né, ou mulher formada, já é bastante diferente, né? Nós enxergamos as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma maneira completa, aquilo que uma mente de uma criança não pode conceber ainda. Então, é justamente essa comparação que Paulo ele vai fazendo assim, né? Quando somos crianças, de fato, como eu disse, tudo parece muito grande, né? Mas quando nós nos tornamos adultos, nós temos uma dimensão real das coisas. Não é isso? Quero trazer aqui mais um comentário de Calvino, que ele diz assim: ora, enquanto vivemos nesse mundo, precisamos de alguma instrução, pois ainda nos achamos longe da plenitude de sabedoria. Portanto, a perfeição, que será uma espécie de maturidade no desenvolvimento espiritual, porá fim à instrução e tudo quanto a acompanha. Uma vez que seremos plenos, né, com a volta do nosso Salvador. E Paulo vai chegando ao verso 12: porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas outra maneira de explicar o que é em parte e o que é perfeito, né? É interessante Paulo fazer essa colocação aqui, irmãos, porque a cidade de Corinto era conhecida pela produção e comercialização de espelhos. Mas o espelho, como era conhecido hoje, que nós vemos um reflexo perfeito, surgiu apenas no século XIII. O espelho de Corinto, que existia naquela época, era fabricado de metal, um metal que ele era altamente polido, que deixava um reflexo, mas que era imperfeito. Então a expressão face a face é uma referência também aqui ao Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio capítulo 34, verso 10: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então a ideia futura, né, que nós estaremos face a face com Deus. O que Paulo quer dizer com conheci como também sou conhecido? O comentarista Simon Kistemaker, ele diz que assim como Deus conhece Paulo como seu filho adotivo, assim Paulo conhecerá Deus plenamente como seu pai quando ele o vir face a face. Essa é a esperança que todos nós temos, né?
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo aqui ele faz o quê? Ele diferencia a tríade da fé, esperança e amor dos dons de profecia, língua e conhecimento. Então, os dons de profecia, línguas e conhecimento são colocados de lado, cessaram, mas a fé, a esperança e o amor permanecem. Então, a fé e a esperança estão intimamente ligadas, de forma que onde há fé, há esperança. Não é? João 13:25 diz: "Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros", colocando justamente, né, o amor como paradigma, como eu estava falando anteriormente, que Cristo elevou esse padrão, colocando ele como paradigma, porque o amor é maior e ocupa uma posição suprema. A fé e a esperança são subservientes ao amor, tá certo? Então, é evidente, à luz do texto, que o amor é maior, não em todos os aspectos, mas porque ele durará eternamente e no momento exerce um papel primário em conservar a igreja em sua existência. Palavra de João Calvino. Irmãos, nós estamos encerrando, né, mais uma vez o estudo. Agradecemos a presença de todos os amados irmãos. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Aos amados irmãos da nossa igreja, nós queremos informar que não esqueçam de estar levando os elementos da cesta do amor. Né? Lembremos, irmãos, que no mês de março, alguns irmãos que são autônomos na nossa igreja trabalharam. Eles tiveram ainda recebendo um valor no mês de abril, só que o mês de abril esses irmãos estão parados. Né? Nós já estamos no mês de maio e esses irmãos não trabalharam, não receberam. Então, por favor, meus irmãos, entre em contato com o diácono Aloísio. Aloísio falou que a necessidade maior agora está sendo feijão, mas ligue para ele primeiro, tá certo? Vá na casa dele. Se você não pode ir lá na casa de Aloísio, levar o alimento, nem levar o seu dízimo e nem levar a sua oferta, ligue para alguns dos diáconos que podem passar na sua casa e pegar. Se você está na posição de risco, não saia de casa, tá certo? Ligue que um dos diáconos passa lá e pega. Nós também estamos fornecendo para a igreja, né, 2 contas que 2 irmãos disponibilizaram. Então, se o irmão não quer sair de casa e quer fazer a transferência via aplicativo no seu celular, o irmão vai poder fazer. Basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou falar aqui comigo mesmo pelo direct no Instagram e a gente fornece para você, ok? Então, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos vocês, tá bom? Eu fico muito feliz com a presença de vocês e aguardamos vocês domingo, 10 horas da manhã, onde o seminarista Daniel Elias vai trazer uma reflexão da Palavra de Deus e eu estarei dando continuidade da exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, as suas inefáveis consolações e o poder do amado Espírito Santo de Deus seja com todos os amados irmãos e irmãs, desde agora e para sempre.